Então vamos lá. Oi, boa noite, gente. Meu nome é Thais Mendes, né? Sou fisioterapeuta. Hoje vamos falar sobre mobilidade e dor, né? Com o Dr. Carlos e a doutora Karine. E o nosso objetivo com essas lives, na sexta-feira, às 20h30, é divulgar o primeiro Virtual Pain. Degustar um pouquinho, né, do que vai ser ofertado no congresso do dia 28, 29 e 30 de outubro. A programação, ela é multidisciplinar, né? Com vários convidados de ramo nacionais e internacionais. O congresso ele está sendo feito com muito carinho e dedicação. Então, corram lá no Instagram do Virtual Pain e confira toda a programação. Vocês vão amar. Né? Agora a gente vai dar início ao tema da nossa live, né? O que é hipermobilidade. Eu vou começar, depois eu vou passar a palavra para o Dr. Carlos e assim sucessivamente para a Karine. Eu vou começar falando um pouquinho do que é hipermobilidade, né? E vamos lá. As pessoas com hipermobilidade articular, elas têm uma falha na síntese do colágeno em seu tecido conjuntivo, que é o tecido que mantém unidos entre si os demais tecidos do organismo, podendo ser caracterizado por defeito da principal proteína estrutural do corpo, sendo ele o colágeno, que proporciona elasticidade às células e tecidos corporais. E essa alteração resulta em déficits como excessiva amplitude do movimento e a falha também da propriocepção. Então, a entidade nosológica, ela manifesta através de uma variedade de diferentes apresentações clínicas, muitas das quais delas se culminam em dor, né? Então, a alteração do aparelho musculoesquelético, a perda progressiva da funcionalidade, né? E como é que eu posso identificar a hipermobilidade, né? A gente tem um critério de Beighton, né? Que ele é utilizado mundialmente. E o critério de Beighton, ele serve para ver a hipermobilidade articular e a síndrome da hipermobilidade articular, que ela também é conhecida como o transtorno do espectro de hipermobilidade. Então, na pontuação de Beighton, se dá um ponto ao paciente para cada manobra realizada bilateralmente no teste. Então, para mim poder explicar o teste um pouquinho, eu mandei uma foto para a equipe. Será que vocês podem colocar para mim poder explicar melhor o teste? Vocês vão colocar para vocês poderem visualizar melhor? Isso, aí tá a foto, né? Então, dá para ver como se realiza, né, a manobra de Beighton para a gente poder fazer no paciente, né? Então, cada manobra dessa, como eu disse anteriormente, é realizada bilateralmente, né? Então, sendo ela a extensão passiva do quinto metacarpo superior a 90 graus, a oposição passiva, né? A posição passiva do polegar, né? Ao antebraço, a hiperextensão do cotovelo superior a 10 graus, a hiperextensão também do joelho acima de 10 graus, flexão do tronco, permitindo, né, que a palma da mão toque ao chão, sem se infletir, né, o joelho. Então, aí se vocês quiserem tirar, pode tirar. Como que se dá essa pontuação? Crianças e adolescentes maior ou igual a 6. Homens e mulheres pós-puberdade, até os 50 anos de idade, é maior ou igual a 5. Indivíduos acima de 50 anos de idade é maior ou igual a 4. Então, a presença de hipermobilidade articular, ela pode ser o primeiro indício da presença de distúrbio hereditário do tecido conjuntivo. E aí? Quais são as semelhanças e as diferenças da hipermobilidade articular, da síndrome de Ehlers-Danlos, transtorno do espectro de hipermobilidade? Como é que é, Thais? Então, a hipermobilidade articular, ela é comum. Isoladamente, ela não deve ser considerada como uma doença ou distúrbio, porque pode estar associada a lesões mecânicas focais e regionais. Então, mesmo assim, mesmo ela sendo uma lesão focada, né, ela pode ocasionar dor, estabilidade nessa região e ter consequências, né? Então, a síndrome de Ehlers-Danlos, ela já é multissistêmica, com alterações que afetam articulações, pele, ligamentos, vasos sanguíneos, órgãos internos, sendo ele o distúrbio do sistema
sistema do tecido conjuntivo. Então, há 13 subtipos de síndrome de Ehlers-Danlos, síndromes, né? E 12 são dependentes de confirmação molecular. Só não subtipo da síndrome de Ehlers-Danlos, que é o tipo hipermóvel, né? Esse subtipo, a causa, ela é desconhecida. E, assim, não há teste genético. Então, o diagnóstico é clínico. E aí, como é que é feito esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico é de acordo com o Consórcio Internacional sobre a Síndrome de Ehlers-Danlos, de 2017. Foi feito um questionário, onde o questionário tem alguma relevância, como avaliação clínica, história pessoal e familiar, bem como avaliação detalhada de seus critérios ao longo do ciclo da vida, sempre se adequando à faixa etária. E aí, excluindo outras doenças do tecido conjuntivo e não preenchendo o critério de diagnóstico para síndrome de Ehlers-Danlos e hipermóvel. Essas pessoas recebem o diagnóstico de transtorno do espectro de hipermobilidade, que são propostos para indivíduos com hipermobilidade articular sintomáticas, com domínios que não satisfazem critérios para sede hipermóvel, né? E agora, eu espero ter explicado um pouquinho, né? Vou passar a palavra para o Dr. Grope, que vai falar um pouquinho sobre a dor associada à hipermobilidade. Gente, vocês estão me ouvindo? Falam ok aí, que eu não estou escutando nada. Ok, Thaís, muito bom, muito bom. Boa noite, gente. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão da dor associada ao paciente hipermóvel, que é o Dr. Carlos fala. bastante importante aí no contexto da dor geral, né, que a gente tem uma porcentagem muito grande de pacientes com hipermobilidade, e a gente sabe que a dor nos pacientes hipermóveis ela é tratada de uma maneira um pouco diferente, e o diagnóstico às vezes transcende aquele que é utilizado nos pacientes sem hipermobilidade. O que é mais comum nesse paciente hipermóvel? Dor, tá? Independente do tipo da hipermobilidade, que a maior parte dos hipermóveis é o chamado Ehlers-Danlos tipo hipermóvel, mais de 90% dos pacientes são isso. A gente vai focar mais nessa live, no congresso em si, a questão da dor, já que é um congresso de dor. O que acontece, gente? O paciente com hipermobilidade, ele tende a ter mais dor, tá? A dor pode ser articular, pode ser muscular, pode ser visceral. Ou seja, você tem um conjunto de dores mais frequentes em pacientes hipermóveis. Foi feito um estudo interessante mostrando qual que é a prevalência dos tipos de dor nos pacientes com hipermobilidade. O que a gente viu? A gente achava que as dores puramente nociceptivas seriam mais prevalentes, o que não ocorreu. Apesar de tudo, da fisiopatologia indicar que a questão nociceptiva seria prevalente, sabe que tem muitos pacientes com dores neuropáticas. E realmente isso é mais de 50% da dor dos pacientes hipermóveis. O que acontece? Existe ainda uma grande confusão na literatura sobre a questão da fibromialgia e da síndrome de Ehlers-Danlos no contexto da hipermobilidade. O que acontece? Foi feito um estudo na Inglaterra que demonstrou que até 30% pacientes atendidos no ambulatório acadêmico de fibromialgia, na verdade, tinham critérios de Beighton presentes, como diz a Thaís falou. Qual que é o significado disso? Inicialmente, a gente pensou com aqueles critérios de exclusão da fibromialgia, que esse paciente, na verdade, teria hipermobilidade, síndrome de Ehlers-Danlos e não fibromialgia. Só que em 2016 foi pacificado e a gente considera hoje também a chamada fibromialgia secundária. Então, a fibromialgia não necessita mais ser um diagnóstico de exclusão. O que isso significa na prática? Que o paciente pode ter hipermobilidade e fibromialgia. Isso muda um pouquinho a nossa abordagem, tá? E o que a gente sabe? O denominador comum da fibromialgia, do Ehlers-Danlos, da hipermobilidade, é provavelmente a sensação central. Então, a gente tem vários mecanismos
de dor, mecanismos modulatórios que um paciente com dor de mais tempo de evolução, ele leva à diminuição do limiar de dor. Isso acontece só na dor musculoesquelética? Não, em qualquer tipo de dor. Mas pela prevalência, a dor musculoesquelética é a dor mais prevalente que a gente tem. Então, o que acontece? O paciente hipermóvel, ele acaba tendo, do ponto de vista articular, uma amplitude de movimento maior do que o normal, maior que a média. Isso faz com que o momento de força ou torque em cada articulação seja maior, ou seja, necessita de mais energia para executar aquele movimento. Sendo assim, a crise energética, que é o fator comum da dor miofascial, ele acaba prevalecendo. E nós temos um aumento da incidência da dor miofascial. A dor miofascial, tanto quanto em outros quadros dolorosos, ela predomina nos pacientes com hipermobilidade, além de predominar também em qualquer outro tipo de dor, seja dor oncológica, seja dor neuropática. A gente sabe que até 88% dos pacientes em serviço secundário de dor têm a dor miofascial como pelo menos um diagnóstico. Só que não é só isso. Além da dor miofascial, a gente sabe que o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, ele tem uma atividade muito maior em pacientes com hipermobilidade. A gente tem estudos biológicos mostrando que em modelos de dor abdominal, em ratos, a gente mostra que existe uma expressão muito maior do peptídeo ligado ao gene da calcitonina. Então, provavelmente, do ponto de vista central, independente da sensitização, existe uma hiperativação do gene relacionado, o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Então, o que acontece? Nós temos no paciente hipermóvel, provavelmente, alguns fatores adicionais ao paciente com fibromialgia na questão da sensitização da dor. Isso, gente, apesar de não pacificado, existe muita divergência na literatura. A gente imagina, por esses mecanismos adicionais, que o paciente hipermóvel tem uma tendência ainda maior à cronificação e uma tendência à cronificação em um tempo menor, tá? Não bastasse, nos pacientes com hipermobilidade, a gente tem pouca atividade dos motoneurônios alfa. Então, o que acontece? Pela diminuição do tônus, a gente tem pouca ativação do fuso intramuscular. Isso faz com que os neurônios alfa, né, os chamados neurônios A1, eles tenham menos tônus, menos polarização. Você, via mecanismo de comporta, do Miyazaki, a gente acaba tendo uma hiperestimulação de dor. Então, gente, resumindo, apesar de não pacificado, o paciente com hipermobilidade, ele tem todos os motivos de ter dor de um paciente com fibromialgia, inclusive de outras características associadas, como fadiga, disfunção autonômica, mas também é possível desses pacientes. E a gente tem que levar isso tudo num contexto de diagnóstico, para a gente agir de maneira específica. Vou passar a palavra para a Kaline, ela falar brevemente para a gente conseguir fechar um pouquinho o tema, apesar do objetivo não ser uma aula expositiva, a gente resolveu dar uma introdução para a gente entrar numa discussão sobre os temas mais relevantes. Por favor, Kaline. Boa noite. Então, vou seguir aqui com o que o Dr. Carlos falou, que é justamente a questão do acometimento multissistêmico. Né? O paciente que tem a síndrome de Ehlers-Danlos e os pacientes com hipermobilidade, inclusive, são pacientes que evoluem não só com quadro de dor, mas também com quadro multissistêmico associado. Né? São sintomatologias muito mais amplas e uma das coisas que atualmente chama atenção e que ainda está em muita discussão e
e que ainda há algumas divergências com relação à conduta e investigação diagnóstica, que é a síndrome de ativação mastocitária. A síndrome de ativação mastocitária, ela é uma alteração, né, da ativação e da granulação dos mastócitos, que podem evoluir, que podem causar no paciente com hipermobilidade, que se encaixa no grupo, né, de transtorno do espectro de hipermóvel, e o paciente com a síndrome de Ehlers-Danlos, causar, inclusive, alterações relacionadas à dor, relacionadas à piora da síndrome da taquicardia postural, da desautonomia, e também com o agravamento da fadiga. Como eu disse, não tem ainda um consenso dos especialistas na investigação, né, e ainda há uma discussão, inclusive, se é realmente necessário que se faça essa investigação de uma forma um tanto mais profunda, até porque os estudos evidenciam que de 66% a 80% dos pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos apresentam a síndrome de ativação mastocitária, então ainda tem essa questão de que se vale a pena realmente fazer um investimento ou não, e se vale a pena, e se não seria, né, mais válido já se iniciar um tratamento empírico, enfim, e fazer a avaliação da resposta clínica do paciente. Com relação ainda, né, à sintomatologia, como eu disse, a SAM, a gente costuma apelidar, né, de SAM, a gente tem esses pacientes uma desautonomia presente, né, assim, alguns dos critérios da SAM mostra para a gente que nós temos que ter acometimento de 2 dos 4 sistemas que estariam envolvidos dentro dessa doença, né, dessa ativação mastocitária. E aí, no caso, seria sistema gastrointestinal, sistema cardiovascular, sistema dermatológico e respiratório. Então, dentro do sistema cardiovascular, a gente teria, então, a desautonomia, que é uma alteração do sistema nervoso autônomo, e irregular temperatura, irregular controle até o sistema gastrointestinal, enfim. E com isso a gente tem uma das manifestações, né, alterações com relação à pressão arterial, frequência cardíaca, e algumas das manifestações mais comuns são a vasovagal e com relação à hipotensão postural e a síndrome da taquicardia postural. A síndrome da taquicardia postural, assim como a fadiga, elas são, junto com a dor, né, sintomas extremamente incapacitantes. E com isso por conta disso, a gente tem uma evolução, às vezes, desses pacientes, né, com até com uma incapacidade laboral. Então, o que a gente costuma observar nesses pacientes com síndrome da taquicardia postural, né, que é o mais comum, na verdade, nos pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, elevação da frequência cardíaca em 30 BPM, quando há mudança, né, da postura de decúbito para a posição ortostática, e em adultos, né? Em crianças a gente aumenta 40 ppm sem alteração significativa na pressão arterial. E esse aumento da frequência cardíaca promove uma série de mudanças no funcionamento do corpo, né? E aumenta-se a demanda metabólica, consumo de oxigênio, e tudo isso acaba gerando piorando também a fadiga. Então, a fadiga, ela também tem como fator de piora, né, de agravamento, tanto a síndrome de ativação mastocitária quanto a desautonomia. E a fadiga, ela é algo que não, é um cansaço que não melhora com o descanso, né? O que a gente tem são manifestações de exaustão, né? Zero energia. Você descansa e não recupera essa energia. E existem vários mecanismos que atuam também na fadiga,
e entre elas o que vemos é, além da SAM, inclusive alguns estudos com relação à síndrome de ativação masturbatória mostra que tem inflamação, tem 2 estudos que mostraram isso recentemente, inflamação do sistema nervoso central, e que talvez essa seja uma das contribuições, tanto para a dor, quanto para o aumento da sensibilidade da dor, quanto também para a questão da fadiga. E com a fadiga, a gente tem algumas coisas que acabam interferindo muito nesse processo e que são situações que estão muito presentes no paciente com síndrome de Ehlers-Danlos, e aí a gente tem a dor, né, que piora a fadiga, a própria alteração dos tubos do sono, né, se você não descansa, você também não melhora, não recupera a sua energia, aí vem, né, a questão da desautonomia, da SAM, enfim. Então, isso acaba sendo uma bola de neve, né? Um retroalimenta o outro. E quando a gente cai num desse ciclo de um retroalimentar o outro, é algo que começa a demandar um pouco mais de trabalho, né? E também um pouco mais de uma reabilitação um pouco mais longa e demorada. Então, algumas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado é exatamente não chegar no ciclo de não conseguir sair dele, né? E vou passar para a Thaís falar, para o Dr. Carlos falar com a gente agora um pouquinho dessa questão do tratamento da dor e de como que a gente tentaria conduzir um pouquinho até para melhorar, né, os outros sintomas diante disso que a gente acabou de conversar. Tá. Caroline, é uma coisa interessante, né, essa questão de como tratar esse paciente com síndrome de hipermobilidade, dor crônica, né? Assim, tem bons clínicos aqui, né, Caroline, apesar de ser pediatra, tem uma formação clínica muito boa. O professor Mio também, apesar de anestesista, a gente sabe que tem uma formação clínica muito boa. O tratamento, gente, do paciente com hipermobilidade, ele passa por um planejamento do que fazer. É aquela questão de qual é o princípio básico de todo o tratamento clínico do paciente. O que a gente vai fazer? A gente vê um paciente que está descondicionado, o próprio descondicionamento ele altera a frequência cardíaca. A gente sabe que a cada dia de imobilidade você tem um aumento da frequência cardíaca, você tem uma disfunção autonômica intrínseca, né, relacionada aos mecanismos de colágeno, né? A gente tem perda de tônus muscular, perda de tônus de fibra alfa ascendente. Então, o que acontece? A gente tem um paciente que é muito fraco, tem uma perda muscular, tem um tônus muscular diminuído, é um paciente que geralmente está acamado, que tem uma dor crônica muitas vezes multifatorial. É muito comum esse paciente ter enxaqueca e cefaleia cérvico-congênica ao mesmo tempo. É muito comum ele ter uma dor muscular e uma dor articular. É muito comum esse paciente ter uma alteração de dinâmica muscular. O que a gente vê na prática, gente? Que apesar do paciente ser hipermóvel, é muito comum que ele tenha encurtamento de isquiotibiais, encurtamento de iliopsoas, fraqueza de musculatura abdominal. Geralmente, a musculatura proximal do paciente é mais fraca, simulando o que a gente vê geralmente no paciente com miopatia. Se a gente entra com um tratamento padrão para um paciente, por exemplo, que tem diminuição de força muscular, esse paciente vai começar a fazer atividade física, vai ter lesão, vai falar que a dor dele não melhorou e vai parar, sabe? Então, assim, a gente precisa realmente de um plano. Esse plano tem que ser individual, sabe? Não adianta a gente fazer planos de exercício em conjunto, que assim, o que a gente vai ter é lesão. Então, assim, como todo princípio de tratamento da clínica médica de um paciente,
e isso é muito comum também na fisiatria. Precisa de um plano, o que fazer com esse paciente? Primeiro, fazer uma avaliação laboratorial bem pormenorizada. A gente vê deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12, olhar a ferritina. Às vezes um paciente com hipoferritinemia já é suficiente, às vezes, para ele ter uma dor miofascial de um pouco difícil de tratamento. Ele precisa de uma avaliação biomecânica importante para a gente ver quais encurtamentos. O paciente pode ser hipermóvel e tem encurtamento de várias musculaturas. E isso tem que ser feito proporcionalmente, porque o ângulo absoluto do movimento do paciente pode ser até maior, mas a musculatura está encurtada. A gente não observar isso, a gente vai causar assimetrias. Então, assim, é importante a questão da propedêutica bioquímica, é importante, talvez, de fazer radiografias dinâmicas. Esse paciente, às vezes, na coluna, como a coluna ela é um conjunto de micromovimentos que perfazem um grande movimento, pequenas alterações de graus, ou seja, um grau um pouquinho mais hipermóvel, ele pode levar a movimentos muito maiores. E isso a gente pode ter pequenas hipomobilidades em segmentos vertebrais específicos que devem ser tratados como tal. Então, assim, questão proteica, será que esse paciente tem uma massa muscular alterada? E a gente pergunta como começar o exercício desse paciente. Qual método de neuromodulação farmacológica a gente deve fazer? Gente, é importante aumentar o limiar de dor do paciente usando medicações que a gente tem, um tricíclico ou um gabapentinoide, mas a gente tem que lembrar que esse paciente é frágil. Dependendo do grau de neuromodulação, de aumentar o limiar de dor, ele pode piorar, fazer o exercício, ter uma lesão, não sentir, porque a dor é um mecanismo de alerta. Né? Então, assim, uma vez estabelecido tudo, pensado de uma maneira assim, multifatorial, a ideia é qual tipo de exercício fazer com esse paciente. Exercício isométrico, será que o exercício isométrico ele tem muita segurança, mas será que ele tem eficácia? Em que ângulo fazer esse exercício isométrico? Será que a gente já começa com isotonia? Tá. E qual seria a variação de ângulos dessa isotonia? Será que um tratamento isocinético para esse paciente não seria um pouco melhor por você ter controle das variáveis? Essas coisas ainda estão em aberto. Não existem estudos que determinam de maneira cabal o que pode ser feito. Mas a gente tem que raciocinar do ponto de vista biomecânico para ver qual é o tratamento para aquele paciente em questão. Então é muito importante a gente ter uma equipe boa, com vários profissionais de áreas diferentes para definir esse tipo de tratamento. O que a gente lembra é que, como em qualquer outra área da medicina, e particularmente na dor, isso é importante, tratamentos coringa, ou seja, um tipo de exercício para um grupo de pessoas, é uma coisa que pode ser extremamente prejudicial. Então, assim, dor, como o resto da medicina, é avaliação e individualização. Eu coloquei essas coisas, isso aí realmente é amplo. Nós vamos ter no congresso pessoas espetaculares, de grande experiência, talvez as pessoas que tenham mais experiência no mundo com isso. Espero que todos nós, né, que aprendemos esse tema cada dia, aproveitamos bastante essas grandes referências que virão no nosso congresso. Agora, assim, até para esquentar, né, para o congresso, algumas coisas eu acho interessantes a gente discutir. Por exemplo, o paciente, por exemplo, com hipermobilidade típica, com sintomas autonômicos, com fadiga, aquele paciente que todo dia chega um paciente novo com essas características, né? Tá, qual que é a propedêutica básica desse paciente? Esse paciente merece um teste genético completo? Será que um teste genético completo para esse paciente é custo efetivo? Se não for custo efetivo, será que um teste genético ele não pode assim divergir a nossa propedêutica, ou seja, levar novos questionamentos genéticos, ações que não têm uma base clínica prática?
Então é uma coisa que eu queria ouvir a opinião da Kaline, eu falo, da Thaís também, assim, não é uma coisa pacificada, essas coisas que nós estamos falando, não existe resposta. Mas assim, eu vou expressar a minha opinião, gostaria de ouvir a opinião da Kaline, e eu acho que a gente pode, com o passar do Congresso, principalmente na nossa mesa, a gente tentar discutir isso, ouvir as pessoas e talvez chegar e amadurecer um pouco o nosso conhecimento sobre isso, o que nós vamos fazer para o futuro, inclusive em termos de pesquisa, né? Eu acredito que a gente precise cada vez mais de parâmetros, ou seja, quando a gente vê, por exemplo, que um paciente tem hipermobilidade só distal e não tem proximal, tá, nesse paciente realmente vale a pena, isso está muito associado com alterações vasculares, esse paciente talvez merecesse um screening, né? Uma varredura para ver se ele tem algumas alterações vasculares em outras partes do corpo. Como fazer isso? Também não é uma coisa que é completamente pacificada, mas é uma possibilidade aí da gente começar a pensar no que fazer, né? Talvez as propedêuticas mínimas, né, que a gente deva fazer, muito relacionado ao sistema muscular, mas assim me traz um pouco de receio que a gente faça uma varredura completa de todos os pacientes hipermóveis para todas as doenças relacionadas à hipermobilidade. Então, eu acho que, como na clínica médica inteira, né, a gente tem que ter um pouquinho de raciocínio clínico, né, e individualizar aqueles pacientes que realmente necessitam. Não é uma tarefa fácil, né? O professor Hakim, assim como um representante da medicina inglesa, que é muito conscienciosa em relação a pedir exames, não pedir exames além do necessário, ele poderia também ajudar a gente a pensar, né? Claro que sempre é melhor pecar pelo excesso, mas lembrando que o excesso também pode ser prejudicial, pode ser iatrogênico, pode levar a falsos caminhos que mudem um pouquinho a praticidade do diagnóstico e levem o tratamento a outro ponto, né? Kaline, o que você pensa sobre isso? Então, eu vou mostrar dois lados com relação à avaliação de dois serviços, né? Um serviço relacionado ao Dr. Ramonet, né? E o da Sociedade Internacional de Ehlers-Danlos, né? E também com o Dr. Bravo. Tanto o Dr. Bravo quanto o Ramonet, eles são muito mais, pelo que eu li, estudei, enfim, eles são muito mais semiológicos, né? Eles apostam que a semiologia vai fornecer para eles ferramentas suficientes para que se fechasse um diagnóstico. A França, principalmente, ela tem uma política de saúde um tanto restrita com relação à liberação de algumas coisas, enfim, para a investigação diagnóstica. Então, eles investem mais na avaliação semiológica. Já a Sociedade Internacional de Ehlers-Danlos, principalmente depois que foi feito o protocolo, aqueles protocolos do protocolo 2017, que vem com a descrição de cada patologia, enfim, de cada síndrome de Ehlers-Danlos, né? Eles pregam dentro da própria descrição de que você tem os critérios maiores e menores para cada patologia, né, para cada síndrome, porém, como elas têm muitos sinais que se sobrepõem, eles recomendam que se faça um teste diagnóstico cromossomial, né, para avaliação e finalização de investigação diagnóstica. A minha opinião disso tudo, eu ainda não tenho uma opinião fechada a respeito. Primeiro, por algumas questões. A gente tem no país, principalmente aqui no nosso país, uma quantidade grande de profissionais de saúde que não tem. Eles são muito mais hoje muito baseados em exames complementares, né? Eles têm muita dificuldade de usar a medicina um pouco mais rebuscada, a questão de confiar no exame clínico e, né, no que você está conseguindo enxergar no paciente. Então, isso é uma coisa que o médico
atualmente precisa desse papel, né? Precisa de ter uma comprovação de que está escrito ali. Mas a gente tem um outro porém, que é o paciente com síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, que é o tipo mais comum, né? Ele, junto com o clássico, ele representa cerca de 80% desse grupo, e ele não tem qual é o gene, né? E isso ainda está em investigação, tem vários estudos em andamento, mas ainda não tem nenhuma conclusão, então ninguém sabe qual é o gene responsável, né, por essa alteração. Então, a gente acaba pegando, né, uma população de que tem uma apresentação clínica que não teria um gene responsável por aquilo, mas em compensação, e aí é o que a gente peca, né? A gente, quando avalia o paciente, a gente está tão acostumado em perceber, em ver, né, o paciente hipermóvel, que a gente faz a avaliação e viu que ele faz critério de Bateman, e viu que ele tem os critérios, os restantes dos critérios, a gente fecha como hipermóvel, na maioria das vezes. Então, a gente não olha além daquilo. Então, para o paciente que tem a síndrome de Ehlers-Danlos, para definir melhor, eu acredito que isso seja, assim, algo importante, até porque a gente só conhece de verdade o tipo hipermóvel e os outros 13 tipos, né, a gente meio que conhece en passant, assim, não tão profundamente. Óbvio, né, a gente sabe o clássico, né, que é uma coisa bem comum, é mais comum, né, o clássico like, enfim, vascular, mas todos os demais não. E são detalhes bem minuciosos que fazem, às vezes, a diferença no diagnóstico, né, assim, alteração de coloração dentária, né, assim, microangiectasia, é semiologia pura, assim, quem gosta de semiologia é capaz, sim, de fazer uma boa avaliação e sem precisar de diagnóstico, sem precisar de teste genético. Mas isso não é para todo mundo. Então, é algo que eu ainda não tenho uma definição muito bem enraizada, assim. E para o paciente que tem a síndrome de Ehlers-Danlos e que ele é tão psiquiatrizado, né, assim, que é tão difícil de que acreditem, né, vem aquele histórico longo de investigação diagnóstica, né, que até conseguir encontrar alguém que acredita ter um papel escrito que ele tem uma doença, que aquilo é real, para o psicológico dele é muito bom e para ele poder entregar um papel dizendo, olha, eu realmente tenho alguma coisa. Então, eu ainda tenho dificuldade nesse meu... Eu acho que eu estou meio no limbo, sabe? Entre um médico que sabe fazer um exame semiológico, que sabe que seria capaz de fazer um diagnóstico e, ao mesmo tempo, do lado do paciente olhando para eu preciso daquilo para provar, né? Assim, é meio complicado. Assim, eu sei que é um custo alto, isso eu sei. É interessante, Carlinhos, só complementando, eu concordo com você, eu compartilho a mesma visão, né? A gente ainda não tem uma definição do que é melhor, né? Mas, assim, o que acontece? Essa questão da pessoa ter um documento que mostra eu tenho tipo tal, é uma coisa assim que vai muito contra alguns princípios básicos da medicina de todas as áreas, né? Pensar que essas doenças genéticas elas têm penetrância. Então, assim, tem pacientes que têm alteração genética, ela tem um documento que realmente mostra a mutação, mas ela pode não ter uma penetrância completa, ou seja, sem a clínica bem feita, um exame complementar, ele pode ser extremamente, o termo em inglês seria misleading. E pensando o seguinte, a gente tem tantos resultados bons com métodos tão, tipo estimulação magnética transcraniana. O preço de um teste genético desse pode ser usado, o dinheiro pode ser usado para fazer um tratamento de dor bem feito, um estímulo inicial, que pode melhorar aí até 70% das pessoas que fizerem, sabe? Comparando com as outras coisas da medicina, eu acredito em muitos testes genéticos, a gente ainda não tem ainda uma utilidade prática específica, né? Você imagina o custo da gente fazer uma angiorressonância de corpo total,
de todos os pacientes que apresentarem Baton positivo. Sabe, se a gente faz isso com todos os pacientes, primeiro, a gente vai começar a tratar muitos pacientes, vai vir muito falso positivo, esses pacientes vão ser submetidos a outros testes diagnósticos. E assim, sem uma validação da custo-efetividade disso, sem contar com a questão que isso pode tirar o que chama de prumo diagnóstico, né? Para onde iria? Eu sei que a gente não tem essa resposta. Imagina também que a gente pode, às vezes, errar no diagnóstico, ou seja, deixar de fazer o diagnóstico de um tipo específico, que seria muito ruim para o paciente, sem o teste genético. Mas, assim, por outro lado, então, assim, realmente é difícil. É uma questão em aberto. Eu acho que é muito interessante, Carline, a gente pensar nisso, discutir isso dentro do Comitê de Hipermobilidade da SBED, ouvir a opinião dos grandes especialistas, como a gente vai ouvir, sabe? Mas, no fundo, eu compartilho a mesma dúvida que você. Isso é algo bem, bem complicado, doutor. A questão, Carline, da fadiga. A gente pensa assim, uma das coisas, assim, a gente pensa na origem central da fadiga, como é a fadiga da esclerose múltipla. A gente tem um correlato muito interessante da fadiga dos pacientes com e sem hipermobilidade, ou seja, aqueles que têm ehlers-danlos, aqueles que têm fibromialgia. A gente pensa em mecanismos que a gente já até discutiu muito sobre isso, a questão periférica mitocondrial, a questão autonômica de fibras alfa, né? A questão da inflamação. E a fadiga, né, é uma das principais, é a segunda alteração mais frequente nos hipermóveis, e assim, a morbidade é quase igual à da dor, né? E muitas vezes a pessoa tem a mesma pessoa tem os dois sintomas, que torna tudo muito difícil. A pessoa precisa fazer atividade, ela precisa melhorar a musculatura, e ela tem uma fadiga grave que não a deixa evoluir. E isso é um ponto em aberto, né? Muitos pacientes que a gente trata, a gente tem esse dilema. Por onde ir? Que tratar primeiro? Então, voltando àquele assunto, né? Assim, eu acho que talvez, como tudo dentro da clínica médica, a gente precisa de um plano de tratamento. E saber e ter humildade suficiente para ver, não, esse plano não deu certo. Voltar atrás, conversar com a equipe, pensar e definir outras estratégias. A questão dessas alterações autonômicas, Carlinhos, você que é cardiologista, como é que estão as pesquisas relacionadas a isso? Você tem alguma coisa para falar para a gente sobre a questão da gênese? A gente ouviu um estudo antigo que falava, que assim, mostrava que a vasovagal do Ehlers-Danlos, ela tinha o sistema parasimpático normal, que na verdade ela era uma insuficiência simpática, apesar de no tilt teste da vasovagal. Quais são as últimas novidades, Carlinhos, fisiopatológicas sobre a questão do Ehlers-Danlos na cardiologia? O que você acha? Tiveram alguns estudos com relação à síndrome do ataque cardíaco postural, desautonomia, mas parte desses estudos excluíram a síndrome de Ehlers-Danlos se tivesse síndrome de Ehlers-Danlos, ele não estava incluso. Então a gente ainda fica meio cego assim com relação a isso. Existem várias teorias para determinar, né, quais seriam os reais motivos da desautonomia, né, que vai desde Chiari, né, que é uma das causas por conta do cerebelo cair, descer, né, um pouco, seria uma das causas, a questão da hipermobilidade cervical, por compressão, e aí por compressão do vago, né, quando você fizesse, né, o movimento da cervical, e aí as outras alterações seriam relacionadas à síndrome de ativação mastocitária, porque ativava também o sistema nervoso autônomo, por questão de ativação de mecanismos de neurotransmissores, e a mais aceita até o momento é relacionado à sobreposição, né, da vasculatura, né, dos vasos
serem hiperelásticos, né? E do baixo condicionamento físico. A gente, quando começa lá na infância, né? A gente, quando começa a andar, né? A gente começa a andar equilibrado, né? Normalmente o pé apoiado, né? O paciente com síndrome de Ehlers-Danlos, para ele recuperar o equilíbrio, ele bota na ponta do pé. E isso é uma das coisas que atrapalha. Se você anda na ponta do pé, o que você fortalece não é a panturrilha. Então, se fortalece a panturrilha, mas não o gastrocnêmio, enfim. O doutor Carlos, você explica melhor essa parte do fortalecimento muscular e a Thaís, porque eu sou essa biomecânica não é muito a minha praia, mas entendendo que a musculatura ali da panturrilha ela não faz um fortalecimento adequado para bombear o sangue de volta ao coração. Porque quando o sangue sai do coração, ele sai empurrado. Para ele voltar, ele não volta empurrado, ele volta de uma forma passiva, né? Então você tem a musculatura da perna para voltar para o coração e também as válvulas dentro das veias que vão ajudar o sangue para frente. Então a gente tem uma veia elástica, válvulas que são de colágeno e muitas vezes insuficientes para botar o sangue para frente, e uma panturrilha não fortalecida de forma adequada. E aí, com isso tudo, você acaba acumulando o volume sanguíneo, né, no membro inferior, e isso acaba diminuindo o retorno venoso de sangue para o coração, vai ativar o baroreceptor, aumenta a frequência cardíaca, e isso faz com que ative também o sistema nervoso autônomo para fazer vasoconstricção periférica, para voltar mais sangue para o coração. Então, isso a gente começa a ter outras manifestações. Além da taquicardia, a gente começa a ter extremidades frias, né, a cianose periférica. Então, uma das teorias mais aceitas é essa, mas existem várias. Né, assim, ainda não tem uma que bata o martelo e diz, é essa. A gente ainda não tem uma fechadinha. É um overwhelming, né? Uma coisa que interessante. Tinha um pessoal antigo, né? Os professores antigos da UFMG, da cardiologia, né? O professor Mil está aí, ele deve ter visto isso também. Ele citava um artigo muito antigo que falava dos vários corações do ser humano. O que são os vários corações? A gente tem mais de um coração? Teoricamente, sim. Um dos corações que a gente tem é a panturrilha, né? É a musculatura periférica, ela que faz o retorno venoso. Aí eu resolvi citar essa questão para a gente entender de maneira um pouco mais ampla, né? Se você tem uma diminuição da pré-carga, né, pela falta do coração inferior, né, o coração da panturrilha, você acaba gerando muita coisa, né? Você pode gerar um débito menor, né? Você tem aquele mecanismo de Frank-Starling, aquele mecanismo de... Dependendo do estiramento da fibra, você tem uma força maior, você teoricamente teria uma força de contração maior, e é exemplo da insuficiência cardíaca, né? Se você tem um débito baixo, a sua tendência é ter uma vasoconstrição periférica para tentar contrabalançar todos os efeitos, né? Então, a gente teria uma união do Frank-Starling com o Bainbridge. Aí a gente teria uma das explicações que, assim, pelo menos, né, Kaline, fisiopatologicamente, faz muito sentido. Claro, tem muitas mais coisas aí que a gente não entende. Sim. A questão da ação mitocondrial, o que realmente isso significa, né? A inervação da pele, dos vasos, assim, a gente sabe que 40% dos pacientes com fibromialgia tem neuropatia de fibras finas. Assim, os estudos de hipermobilidade mostram que na hipermobilidade é muito mais do que na fibromialgia pura. O que essas alterações neuropáticas podem levar em relação à questão da biomecânica, da sensibilidade, do controle vasomotor, né? O que vocês acham, gente? Vamos ver algumas perguntas? Deixa eu ver aqui se a gente pode ajudar aqui algumas perguntas. Kaline, você está com acesso às perguntas fáceis aqui? Eu estou com... Tô. Vamos pensar...
Não, tem sim. Algumas coisas com relação à dor, né? Que a pergunta é como evitar o quadro de dor crônica num paciente que acaba com síndrome de Ehlers-Danlos, né? Eu vou responder essa, doutor, porque, na verdade, ele é muito... Como evitar, né? É de prevenção. Na verdade, a prevenção, ela vem do diagnóstico precoce, né? Então, se a gente tem um diagnóstico precoce, e aí o diagnóstico precoce vem lá na infância, a gente consegue evitar que os pacientes evoluam com um quadro pior de dor, né? Não quer dizer que não vai haver dor, eu acho que ninguém pode afirmar isso. Mas se você consegue, na infância, já fazer o diagnóstico do paciente que tem... É um pouco mais complicado fazer o diagnóstico numa criança do que no adulto, porque numa criança ela vai ter hipermobilidade, mas eventualmente ela não tem um ou outro critério, ou ainda falta preencher uma outra coisa, muito por conta do desenvolvimento, não, né? Que se você vai encaixar em algumas coisas, de repente ela ainda não nasceu o dente, ainda não tem estirão, então algumas coisas você fica meio vago. Mas se você identifica como um paciente, né, uma criança, tem uma hipermobilidade, então a evolução e o acompanhamento daquele paciente, ele já é um acompanhamento que deve ser diferenciado, né, assim, que você deve estar orientando não só, né, uma fisioterapia, o acompanhamento com hidroterapia, mas tratamento direcionado para que evitar lesões, né? Então o ideal seriam que pessoas com conhecimento, né, na biomecânica do hipermóvel faça um acompanhamento dessas crianças para que não haja lesão, né? Existem outras intervenções que podem ser feitas, mas não quer dizer que elas são obrigatórias, porque eu acho que tem alguém com o microfone ligado, dando eco. Então, não quer dizer que é obrigatória, porque o que a gente vê ainda na síndrome de Ehlers-Danlos é que não tem muito consenso de segmento, né? Então, o que a gente tem visto é a utilização, então, assim, por exemplo, de roupa compressiva, é uma das coisas que são utilizadas no serviço do Ramonet, e também começa a ser empregado também na Sociedade Internacional de Ehlers-Danlos, que melhora a propriocepção, e com isso você também diminui as lesões, melhora, e com isso também você vai estar diminuindo a dor, né? Então, quando você usa, por exemplo, a questão de uma palmilha, o uso da palmilha melhora uma palmilha ortopédica, melhora a sua propriocepção no andar, né? E com isso você vai diminuir a lesão tanto no pé, quanto no joelho, quanto no quadril, quanto na coluna, que ela é meio cíclica. Então, isso você vai diminuindo lesões que vão causar dor. Então, o diagnóstico precisa ser feito primeiro, para que a gente possa evitar o quadro de dor, né? O quadro de lesões que vão gerar a dor crônica. A questão da dor miofacial, né, musculatura, a gente precisa de um fortalecimento muscular adequado para manter tanto as articulações quanto também fortalecer os grupamentos musculares para que não se lesionem e não vire um ciclo de dor crônica futuro, né? E eu acho que é isso, doutor, você quer complementar? É só um detalhezinho, que foi muito bem colocado, bem explicado, eu concordo com você em tudo. Só queria colocar uma coisa interessante, gente. Assim, fizeram estudo também na Inglaterra, pegando indivíduos entre 7 e 8 anos de idade, com diagnóstico precoce. E se eles fossem tratados adequadamente e orientados, assim, o desenvolvimento de dor crônica nesses pacientes era mínimo, mas mínimo mesmo, quase nenhum dos participantes tiveram dor crônica, né? Uma das coisas que a gente vê também que é muito, muito interessante, dentre pacientes hipermóveis do sexo masculino e feminino, os hipermóveis femininos tendem a ter muito mais dor. Então, o que a gente chega à conclusão disso?
Da mesma maneira que doença cardiovascular, fazendo um paralelo que eu já comecei na outra questão, a gente sabe que uma reabilitação cardiovascular, ou seja, exercício físico regular, é tão bom quanto todos os remédios associados. Então, teoricamente, a gente pensa que todos aqueles remédios cardiológicos, eles são equivalentes ao exercício físico bem feito. Então, assim, uma das coisas dos homens predominar é a questão da testosterona, que a gente tem mais massa muscular. Então, mesmo os hipermóveis tendem a ter menos dor e menos fadiga. A outra coisa é, nossa sociedade moderna, a gente tende a ficar em apartamento, a ter controle remoto. Então, uma das coisas que podem prevenir, mesmo sem um diagnóstico precoce, gente, é colocar nossas crianças e nossos jovens para fazer atividade física regular. Talvez isso, não só em hipermobilidade, seja a coisa mais importante isoladamente, assim, de todas as doenças, todas, inclusive a hipermobilidade, dor, sabe, doenças cardiovasculares. Então, assim, uma das coisas que a gente pode fazer é cada vez mais difundir que exercício físico é a melhor coisa, sabe? Então, assim, se a gente pega um paciente com hipermobilidade, o exercício tem que ser mais bem orientado. Mas, assim, não fazer nenhum exercício ou a imobilidade talvez seja o fator de risco mais importante para dor crônica de qualquer tipo. Então, assim, uma das coisas da prevenção, independente de qualquer coisa, talvez o mecanismo mais importante seja exercício físico regular. Porque por muito tempo, gente, infelizmente, a gente não vai ter grandes especialistas em hipermobilidade e Ehlers-Danlos para orientar a população inteira, já que ainda existe muita resistência até sobre a existência da hipermobilidade. Então, assim, uma das coisas que a gente pode fazer é incentivar exercício físico para todo mundo e pegar os pacientes com maior risco, ou seja, com Baton maior ou com massa muscular menor, e fazer algum programa curto, como foi feito na Inglaterra, um programa curto de orientações para a pessoa fazer o exercício corretamente. Eu acho que isso aí ilustra bem a necessidade da gente ter, além de um programa específico, medidas assim de saúde pública para orientar essas pessoas. Olha, se fizer isso regular, mesmo hipermóvel, mesmo com Ehlers-Danlos, sua saúde pode ser muito melhor. E não precisa ser atividade física tipo academia, né? É atividade física até tipo, algum tipo de esporte. Não precisa. O ideal seria natação, né? Para paciente hipermóvel, né? A gente equitação, hidroterapia, né? São evitar a questão da atividade competitiva, né? Por conta de lesão. Mas ainda assim é melhor um movimento do que nenhum, né? Exato. Os pacientes que têm uma hipermobilidade pequena, né? Assim, os pacientes que têm hipermobilidade grande. Agora a questão da natação, já que você tocou nesse ponto, assim, o ombro. A natação tem que ser orientada por um profissional com experiência, sabe? Porque assim, o nado de costa, por exemplo, assim, o grau de amplitude de ombro que você pode fazer, assim, você pode lesar. O nado borboleta, a gente usa potência muscular, né? Como a gente estava conversando, né, Kaline? Esses dias sobre potência, força, resistência. O nado de borboleta pode ser prejudicial. Mas, assim, paralelamente, a gente sabe que os grandes campeões de natação são hipermóveis. Então, assim, pode parecer um paradoxo, mas esse pessoal é muito bem treinado, musculação bem feita para poder resistir. E mesmo esses pacientes podem ter muita dor no futuro, apesar de serem grandes campeões. Então, assim, a gente precisa, resumindo, de uma coisa bem individualizada. Você precisa de um profissional, de um médico que cuide de você. Melhor, para ser mais amplo, de uma equipe de saúde que cuide de você. Sim. E defina individualmente cada aspecto do seu tratamento físico e farmacológico.
voltando um pouquinho no diagnóstico, Thaís, se você quiser conseguir entrar, voltando um pouquinho no diagnóstico, né, existe algumas dúvidas ainda com relação ao critério de Bayton, né, e a sua, não sei se eu estou como supervalorização, mas eu não sei se de repente a palavra não seria o uso exclusivo do Bayton para fazer o diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos e acabar fazendo uma exclusão de pacientes que tenham suspeita da síndrome e considerando que podem vir a evoluir com lesões e até com dificuldade de fazer os próprios movimentos do Bayton por encurtamento. Então, querem falar um pouquinho sobre isso. Vocês querem? Eu coloco, o Bayton, ele predomina muito o membro superior sobre o inferior, né? Assim, é o melhor e mais rápido teste que a gente tem, mas não é perfeito, né? Assim, a gente tem muitas outras maneiras de inferir a hipermobilidade de um paciente. E isso, a gente entra na mesma coisa que eu comentei anteriormente, é clínica médica, né? Assim, a gente tem, alguns critérios validados, beleza. Só que, assim, você tem que avaliar as outras articulações. Você vai falar, se o Bayton for X, tem. Se for X menos 1, não tem. É um pouquinho complexo isso, né? Eu acho que o tornozelo tem que ser muito avaliado, uma coisa que não entra no Bayton, né? Movimento de cabeça lateral tem que ser avaliado. E, assim, nós temos que lembrar uma coisa. Existe, por isso que nós estamos falando muito aqui de hipermobilidade e menos de Ehlers-Danlos, porque a gente está falando especificamente no evento de dor, né? O que acontece? Uma pessoa, por exemplo, que tem que fez uma cirurgia de coluna, que fixou a lombar inteira, de L1 a S1, ele vai ter uma hipermobilidade secundária nos segmentos torácicos. E se a gente não tratar e fazer exercício de acordo com essa hipermobilidade secundária, ele vai desenvolver todos os comemorativos de uma dor por hipermobilidade. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma hipermobilidade muito grande no pescoço e não tem em outros lugares. Então, assim, da mesma maneira, é individualização. A gente pensa, tem critério de Bayton. Ótimo, Ehlers-Danlos tratar com a hipermobilidade. Não tem. Não vamos tratar. Não. A gente tem que ver cada articulação e tem que definir um programa físico para o paciente baseado naquilo. Tem gente que tem dor cervical e a gente vê que ele tem uma hipermobilidade cervical lateral muito grande e realmente não tem outros critérios de hipermobilidade. Esse paciente não é hipermóvel? Não, ele tem uma hipermobilidade segmentar. Agora, qualquer programa físico dele, de um paciente com dor nessa região, que acaba podendo ter, dependendo, uma dor generalizada por sensação e perda de especificidade espacial da dor, é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu acho que no contexto da dor, não falando de Ehlers-Danlos, eu acho que cada articulação deve ser, cada articulação deve ser avaliada, a gente deve fazer a medição estática e dinâmica, as musculaturas envolvidas devem ser avaliadas, a gente tem que ter tônus de antagonista e agonista. Muitas coisas do exame clínico ajudam muito a gente a ver a causa daquela dor. E assim, eu acho que a hipermobilidade ela deve ser vista não só como uma síndrome dentro da Ehlers-Danlos. A gente tem que ver a hipermobilidade também como um mecanismo de alteração biomecânica com repercussão local, regional e sistêmica. Assim, isso aí a gente não vê muito por aí, né? Muita discussão sobre isso. Mas quando a gente vai nos livros de biomecânica, eles falam muito sobre essa questão da hipermobilidade coluna. Assim, secundária à hipomobilidade artificial. Nisso, gente, a gente pode inferir que outras articulações podem ter o mesmo comportamento. Então, vocês estão me escutando, né? Sim, pode falar, Thaís. A avaliação, ela torna-se parte essencial, né, para a definição de um programa de tratamento específico, principalmente avaliando a biomecânica do paciente.
Por quê? Porque o tratamento ele tem que ser com o paciente individualizado, né? O tratamento, a biomecânica é só um paciente. Não é porque vários pacientes têm a mesma patologia, né? Que a biomecânica vai ser a mesma de cada paciente. Então, o tratamento ele tem que ser específico, né? Com desenvolvimento de atividades que proporcionem um melhor desempenho com os exercícios para propriocepção, né? Que tem a função também de restaurar o controle motor e o equilíbrio, né? Então, assim, a gente consegue controlar a contração de músculos individuais, né? Como o momento da execução também de um movimento, planejando ajustes posturais adequados, né? E também compensando a inércia de membros e a disposição mecânica dos músculos, né? Osso, articulações, antes até de iniciar o movimento. Mas para isso, isso é indispensável a avaliação biomecânica de cada paciente individualmente, né? E também é indispensável a prescrição de exercício físico adequadamente planejado, né? Que melhore a habilidade proprioceptiva, o controle motor, né? Com o objetivo de restabelecer os déficits originados, né? Então, estudos mostram que o exercício é um fator importante para a reabilitação. Deve ser realizado, né, tanto na prevenção como no tratamento de lesões, né, tendo efeitos consideráveis na qualidade de vida do paciente, de curto e longo prazo. Mas não esqueçam que vocês estavam falando. Sim. Uma outra pergunta que estão fazendo para a gente, com relação à avaliação dentária, alteração de gengiva, alteração de coloração de dente, né? Isso entra dentro daquelas avaliações até de critérios para outros tipos de sede. Existe, sim, inclusive alterações de coloração para marrom. Por muito tempo foi se dito, né, que o uso de quinolona para crianças, se não me engano, quinolona, criança abaixo de 10 anos, atrapalhava no crescimento e não teria que ser avaliado, e fazia alteração dentária, coloração de pigmentação, enfim. E chama atenção que isso está presente no paciente com síndrome de Ehlers-Danlos em alguns tipos, né? Tanto alteração dentária, quanto alteração de crescimento, quanto também se fala da retração de gengiva. A retração de gengiva ela é muito comum em vários tipos de sedes, não todos, né? A alteração de exposição da raiz dentária. E tem diversas outras alterações que estão presentes e envolvidas com a questão de olhar o paciente como um todo, né? A questão de usar a semiologia, de usar a anamnese. É um paciente que demanda tempo, né? Não é um paciente que você vai fazer uma consulta de 10, 15 minutos. É um paciente um pouco demorado, né? Primeiro porque ele traz uma demanda muito grande, né? Assim, com vários pontos que às vezes não se encaixam um no outro, e costuma-se até dizer, não, um paciente muito poliqueixoso, né? E aí a gente sempre tenta fazer, na medicina a gente tenta colocar o paciente que está na nossa frente, que ele tenha, idealmente, uma doença, né? E não várias, né? E com a síndrome de Ehlers-Danlos, você fica, quando você chega com a hipermobilidade também, né? Com o aspecto de hipermobilidade, você chega com um paciente com várias queixas de vários sistemas diferentes, e isso de primeira te dá opa, eu não estou entendendo, né? E quando você faz o exame físico e você começa a olhar o paciente olhando de cima e embaixo vários pontinhos, você vai notando diversas nuances, diversos detalhes, e consegue aos pouquinhos indo fazendo o caminho para chegar no diagnóstico, né? Enfim, isso faz parte, sim, da síndrome de Ehlers-Danlos, como diversas outras alterações que estão presentes no
no paciente, né? Se eu quer acrescentar alguma coisa, Thaís, doutor? É que, como eu não estou escutando vocês, eu estou com o celular aqui no ouvido Entendi. e falando. Mas, assim, não, realmente, eu concordo com o que você falou. Doutor Carlos, quer falar alguma coisa? Assédio, A questão, afeto. assim, Não, pode falar, doutor. a questão é essa, né? Assim, às vezes é difícil. O paciente poliqueixoso, às vezes, é um pouquinho difícil, né? E às vezes gera muita ansiedade nos nossos colegas, né? Assim, não ter uma coisa daquela cartesiana, ó, é isso, trata com isso, sabe? Assim, é uma coisa que, assim, tem que ser avaliada, a gente tem que ver o que se encaixa, o que é secundário. Eu acho que acaba sendo um desafio diagnóstico, né? Sim, você tentar fazer uma anamnese bem feita, ver todos os detalhes, perguntar, descobrir, por exemplo, a queixa gastrointestinal do paciente que tem relação com o quadro. E assim, é só assim, né, que você consegue tratar esses pacientes, né? Que a coisa é multifatorial, um sistema interrelaciona com o outro. Então, concordo absolutamente com você, Carlinhos. Eu acho que a questão é essa mesmo. É uma anamnese muito bem feita, muito provavelmente, na maioria das pessoas, é demorada, apesar de que nem sempre uma consulta demorada é uma consulta boa, ela pode ser demorada e não ser boa. Então, assim, eu acho que é isso. É uma habilidade clínica interessante de ver um paciente com dor crônica que tem alteração em quase todos os sistemas, e cada um deles deve ter uma abordagem específica. É muito interessante, eu concordo com você. É um passo, pode falar, Thaís. Não, é porque eu ia falar sobre o tempo mesmo, né? Então, já deu mais de 1h15 de live. Sim. Então, e, assim, pode falar? Pode. Assim, se todo mundo quiser degustar um pouco mais, né? De todos os especialistas que vão estar lá para falar de hipermobilidade, né? Para se inscrever no nosso congresso, né? Que vai ser dia 28, 29 e 30 de outubro, para poder saber um pouco mais. É igual o doutor Carlos falou, como avaliar o tornozelo, né? Serviço do paciente. Tudo isso vocês vão poder ver um pouco mais no nosso congresso, né? Essa palavra agora para vocês também. Dentro daquilo que o doutor estava, só para dar uma amarradinha, dentro daquilo que o doutor estava dizendo, né, que a gente precisa de ter profissionais de saúde que olhem para o paciente como um todo e que vejam pequenos detalhes, né? Por exemplo, a questão de ter baixa estatura. A baixa estatura, ela não, né, a avaliação de altura, a baixa estatura ela é característica de determinados tipos de síndrome de Ehlers-Danlos. Ela não é, por exemplo, ela não é algo envolvido com hipermóvel. Normalmente o hipermóvel ele é marfanoide. Então são coisas que a gente vai olhando num paciente como um todo, né? É um paciente difícil inicialmente de você olha e vê que tem várias coisinhas, né? Então, como o doutor falou, né? Assusta, né? Porque dá trabalho, né? Para fazer esse acompanhamento, ele é um acompanhamento trabalhoso, é um acompanhamento de receitinha de bolo que não desista, rasga a receita, porque ela não existe. Rasga a receita. Então, são pacientes que a gente precisa de detalhes, de dedicação, né? E o olhar diferente, né? Tem outra menina falando sobre paralisia facial. Então, são coisinhas que vão surgindo e que a gente tem que ir avaliando cada caso de um jeito diferente, porque às vezes uma manifestação, ela pode ser atípica, mas ela pode ser atípica porque tem outras coisas que estão por trás daquilo. Então, a gente tem que olhar o paciente antes daquela paralisia facial, né? Então, é muito detalhe.
Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar dar uma pincelada aqui nas últimas e a gente faz as considerações finais, né? Porque já tem, o tempo tá correndo. Só para complementar essa questão da paralisia facial, é o seguinte, todo nervo, ele tem membranas que os envolvem, né? Você tem o endoneuro, o perineuro, o epineuro, nessa ordem de dentro para fora. Todos esses invólucros do nervo, eles são formados por colágeno e vários tipos de colágenos associados com suas respectivas tramas, né? O que a gente vê e os estudos indicam, apesar de não ter uma coisa muito determinística, é que assim, esses pacientes têm mais chance de ter neuropatia, principalmente neuropatia compressiva. Por quê? Essa capa do nervo ela não é tão resistente quanto no indivíduo sem Ehlers-Danlos. Então, assim, isso é uma coisa teórica, mas, assim, parece que tudo está caminhando para ser desse tipo mesmo, sabe? De ser essa uma das explicações, né? A questão absortiva, gente, é o seguinte, parece que a trama de absorção ultraestrutural do intestino, como a lâmina própria, que é a lâmina, falar para algumas pessoas são mais, a maioria entende, a lâmina própria do intestino ela é formada por retículo, é um tipo de colágeno. Como esse colágeno é mais permeável, é muito provável, indicam os estudos, que você tenha maior absorção de macromoléculas. E essas macromoléculas elas levam a reações alérgicas, ou seja, em pacientes com Ehlers-Danlos, você tem 20 vezes mais intolerância a glúten, né? Então, assim, é uma das coisas que indicam. Em relação à alimentação, da mesma maneira, tem que ser individualizado. Mas alguns estudos para dor crônica, não necessariamente Ehlers-Danlos, falam o seguinte, se você aumentar a proteína da dieta, proteína de alto valor biológico, você pode melhorar um pouco a dor, porque o turnover proteico desses pacientes que têm dor crônica, independente de Ehlers-Danlos, ele é muito mais alto que o indivíduo normal. Então, assim, talvez uma dieta levemente hiperproteica, claro, com anuência de cada médico, nutricionista ou profissional de saúde associado, pode ser uma das coisas do ponto de vista alimentar que possam ajudar na dor. Gente, eu já vou para as minhas considerações finais. Agradeço muito a todos que vieram, participaram dessa live. Agradeço a Thaís, a Kaline, o Alexandre Mio, toda a equipe, a grande equipe do Virtual Pain. E convido a todos. Nós vamos ter uma discussão de altíssimo nível, com grandes nomes da hipermobilidade do mundo. Então, assim, eu acho muito interessante. Convido a todos a participar disso. Estaremos também disponíveis no comitê de hipermobilidade da SBED, que nós três somos parte da equipe, viu? Agradeço muito a vinda de vocês, tá? Estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas. Muito vai ser, além da questão do Virtual Pain, nós ainda vamos ter atividades do Comitê de Hipermobilidade da SBED e eu conto com todos vocês, viu? Forte abraço. Thaís, você já finalizou? Eu vou fazer o meu. Então, boa noite, então, para vocês. Eu agradeço a participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa ter contribuído com algumas dúvidas e questões, enfim. E esperamos que vocês estejam no congresso, né, aproveitando um pouco mais. Acredito que a gente vai ter muito para aprender no dia, né, das discussões. E contamos com vocês também nos próximos eventos que a gente pretende fazer mais para frente. E é isso, gente. Thaís? Queria agradecer a todos, né, que participaram. E é isso. Vamos lá para o Virtual Pain, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.